Agora nós vamos aqui então criar a tela onde o usuário vai cadastrar uma conta receita, tá? Então vamos aqui em novo, fragment. Dessa vez vou criar aqui um fragment em branco, ok? Vou definir aqui como conta cadastra fragment, tá? E vou desmarcar aqui essas opções para gerar esses métodos de interface e também os métodos de factory, tá? Finalizar. Ok. Então foi criado aqui a classe, tá? E também o fragment conta cadastra XML, no caso aí é o arquivo que representa o layout, tá? Vamos alterar esse layout aqui de frame layout para constraint layout, tá? Vamos selecionar aqui essa opção, ok. Vamos abrir aqui. Aliás, agora nós temos que aguardar aqui esse procedimento. Ok. Então já foi convertido aqui num constraint layout, tá? Esse text view nós podemos removê-lo. Bom, agora nós vamos incluir aqui um text input layout, tá? Ok? Então vamos mover, né, aqui esse componente, tá? Vamos incluir um outro text input layout, tá? No caso aqui, esses componentes aqui, esse primeiro será onde o usuário vai informar o código da conta receita e este outro é onde o usuário vai informar a descrição da conta, tá? E agora nós vamos incluir um botão. Esse botão nós vamos centralizar ele aqui na horizontal, tá? Ok? Bom, agora esses componentes eles ainda não estão vinculados, né? Eles ainda não estão, as constraints deles ainda não foram definidas, tá? Então vamos aqui pressionar nesse botão, infer constraints, ok? Então essas constraints aqui foram definidas para esses componentes, tá? Bom, esses componentes aqui, nós temos aqui essa aba atributos, tá? Você pode definir os atributos dele por aqui, tá? No caso aqui, ó, você pode visualizar todos os atributos, ok? Se você preferir, você pode utilizar aqui, realizar essas alterações de forma visual, tá? No caso, eu prefiro realizar as alterações aqui diretamente no texto. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos um primeiro text input layout. Aqui agora vamos alterar o ID desse cara aqui para text input. Na verdade, esse aqui a gente não precisa alterar o layout, aliás, o ID dele, tá? Nós precisamos apenas incluir um ID para esse cara aqui, ó, que é o edit text, tá? Então vamos colocar edit text, código da conta, ok? E aqui o outro edit text nós iremos definir aqui como edit text
descrição da conta, tá? Aqui em hint, tá? Nós iremos definir o seguinte. Nós vamos lá no recurso de strings, tá? E vamos incluir aqui o seguinte recurso: txt código conta. Opa. E agora a descrição. Ok, então voltando aqui, vamos alterar esse hint para, aqui no caso é o código da conta, e do outro hint para a descrição da conta, tá? Ok? No caso aqui do botão, nós vamos definir o seguinte: btn salvar. Ok? Então vamos alterar aqui o texto para btn salvar. Vamos alterar aqui o id, button salva conta. Ok? Então aqui vocês podem perceber que nesse componente que nós estamos utilizando aqui, né, que é o text input layout, ele fica aqui um hint, tá? No próprio edit text, tá? Enquanto o usuário clica naquele edit text, essa descrição, né, no caso esse texto que está aqui definido, o hint, o código aqui, por exemplo, ele vai subir, né, e ficar em cima desse componente, tá? Ele tem um efeito aí bem interessante, tá? Logo depois que nós executarmos a aplicação, nós vamos ver aí o funcionamento desse componente, tá? Bom, então aqui agora nós vamos na classe conta cadastra fragment, tá? Nós vamos fazer aqui algumas alterações. Primeiro, nós vamos definir aqui um componente view, tá? Ok. E agora nós temos que definir, tá? Aqui no caso para o botão um on-click listener, tá? Isso aqui nós temos que definir diretamente no código. Então nós temos aqui que pegar o botão view.find view by id, button salva conta, ok? Esse button nós vamos definir aqui um on-click listener new view.onClickListener, tá? E aqui nós temos que criar o método que vai salvar esses dados, tá? Por enquanto aqui nós não vamos implementar esse método, vamos só chamar aqui no onClick, ok? Bom, agora nós vamos implementar aqui, tá, a chamada a essa tela, né? Bom, nós vamos aqui abrir novamente o conta lista fragments, tá? Onde aqui nós temos vamos abrir aqui o layout, tá? Nós temos aqui o float action button, tá? O ID desse cara aqui está como float action button mesmo. Vamos alterar esse ID para float action button nova
conta, ok? E agora aqui, voltando na classe, nós temos aqui uma interface, tá? Que foi criada lá automaticamente quando nós criamos essa classe, tá? Aqui ela fala que essa interface ela tem que ser implementada lá pela Activity, né? Que for usar este fragment, ok. Esse comentário aqui nós podemos remover, tá? E vamos aqui alterar o nome dessa interface, tá? Então vamos colocar aqui como conta lista interface. Ele vai fazer a refatoração aqui, ok? Então provavelmente ele alterou aqui na classe main activity. E agora nós temos aqui o seguinte: para poder a gente abrir o outro fragment, né, que nós criamos aqui para poder cadastrar essa conta, esse procedimento ele não vai poder ser feito diretamente aqui no conta lista fragment, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se comunicar com a main activity, né? Essa comunicação vai ser feita aqui através dessa interface, ok? E a main activity é que vai chamar o conta cadastra fragment, ok? Bom, então vamos lá. No caso aqui, eu vou alterar esse método, o nome desse método, para nova conta, tá? Aqui novamente ele encontrou algumas ocorrências, vamos refatorar. Então aqui ele já alterou aqui também o nova conta do main activity, ok? E esse método aqui, nova conta, ele vai ser chamado, no caso aqui, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que pegar o float action button, que está lá nesta view, né, nesse fragment, view.find view by id. Opa, no caso aqui é o nova conta. E vamos adicionar um onClick listener, tá? E agora sim, nós iremos utilizar aqui o listener e chamar o nova conta, tá? Então, quando o usuário, no caso aqui é o fragment conta lista, quando o usuário clicar nesse botão, será chamado aqui então esse método onClick e nós iremos chamar o método onNovaConta lá do listener, tá? E quem é o listener, né? No caso aqui, essa é a interface, né? Conta lista interface, que está implementado aqui na main activity, ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Bom, no caso aqui, como é uma tela de detalhe, tá? Nós não vamos aqui simplesmente substituir o fragment aqui dentro desse frame conteúdo, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar, tá, uma outra activity, ok? Então aqui agora nós vamos aqui com o botão direito, tá? Nova activity. Vou criar aqui uma activity em branco. E eu vou definir aqui como nome conta cadastra activity, tá? Vou solicitar, vou deixar marcado aqui para ele gerar o arquivo de layout, tá? E também deixar marcado aqui para manter a compatibilidade aqui retroativa, tá?
Ok. Finalizar. Ok. Então agora aqui nós temos a Activity, Activity, conta cadastra, tá? Nós vamos fazer o seguinte aqui. No caso, eu vou alterar, tá, esse constraint layout para o linear layout, tá? A orientação dele aqui será uma orientação vertical. E aqui nós temos que incluir um frame layout, tá? E nesse frame layout é onde nós vamos incluir o fragment, tá? Então vamos definir aqui o ID, frame conteúdo conta, ok? Agora nós vamos voltar aqui na main activity, tá? E aqui no onNova conta nós vamos criar uma intent no caso a intent, os parâmetros que nós devemos passar aqui é o contexto, né? No caso aqui, o contexto é a própria main activity e o conta cadastra activity.class, ok? E agora vamos chamar aqui o método start activity, passando aí como parâmetro essa intent que foi criada, tá? Então aqui no caso ele vai abrir essa intent conta cadastra activity, tá? E aqui agora nessa conta cadastra activity é que nós vamos incluir o conta cadastra fragment, tá? Conta cadastra fragment, ok? Vamos chamar aqui o método get support fragment manager .begin transaction. Vamos aqui substituir, no caso lá, o frame conteúdo conta, tá? Este fragment que é o conta cadastra fragment, ok? Bom, então dessa forma nós vamos abrir uma nova activity e essa activity que vai incluir então esse o fragment conta cadastra, ok? Bom, então vamos aqui executar a aplicação, tá? Para a gente realizar um teste. Vamos abrir aqui o logcat e também o emulador. Ok, temos aqui a aplicação já executando, conta receita, temos aí as receitas cadastradas. Vamos então clicar aqui neste botão e olha só, nós temos aqui a activity, né, que vai cadastrar uma conta aberta, tá? O que nós temos que fazer agora então? Nós temos aqui que incluir, tá? Aqui, ó, um botão para que o usuário possa retornar, né? No caso aqui ele pode retornar utilizando esses botões do Android, mas é interessante que seja incluso aqui um ícone, né, para o usuário retornar aqui para a tela de listagem das contas, tá? Então vamos fazer esse procedimento. Bom, aqui no conta cadastra activity nós temos que fazer o seguinte: nós vamos pegar aqui, criar uma action bar,
tá? E buscar através aqui do método get, instanciar através aqui do método get support action bar, tá? Nós vamos verificar primeiro se essa action bar é diferente de nulo, ok? Isso aqui para evitar o problema. Se for diferente de nulo, nós vamos fazer o seguinte: action bar.set display hum as app enable, tá? Vamos definir aqui como true. Vamos testar novamente. Aguardar aí os procedimentos. Vamos aqui abrir a conta receita. Clicar aqui no botão para incluir uma nova conta. Ok. Agora nós temos aqui o botão definido, tá? Vamos clicando nele. Bom, aqui não ocorreu nada, tá? Vamos só verificar aqui. Talvez nós tenhamos que também que incluir este outro método, tá? actionbar.set humButton enable true. Vamos testar aqui novamente. E temos aqui também um pequeno problema, tá? O que nós podemos aqui perceber é o seguinte: quando nós clicamos aqui no botão adicionar, aqui no emulador, ele é um pouco demorado mesmo, tá? A tela que nós estamos visualizando, ela está em branco, tá? No caso aqui deveria vir os componentes. Vamos verificar aqui se funcionou. Não. Não funcionou, tá? Então o que nós temos que fazer aqui também? Bom, no caso aqui dos componentes ali que não foram visualizados, é referente aqui a este método aqui, tá? Nós temos que dar um commit, ok? E aqui, com relação ao action bar, nós temos que vir aqui, ó, nos manifest, tá? No Android Manifest, lá no caso conta cadastra activity, nós temos que incluir aqui o seguinte, é o parent activity name, tá? No caso aqui é o main activity. Vamos testar aqui novamente. Abrir aqui o logcat. Ok. Conta receita. Temos aí as receitas. Vamos clicar aqui nesse botão. E agora sim, nós temos aí os componentes sendo visualizados, tá? Então aqui, como eu havia falado anteriormente, ó, quando o usuário seleciona um desses campos, nós temos aí esse efeito aqui
com relação à descrição, né, ao texto desses edit text, ok? Só que por enquanto aqui não está realizando nenhum procedimento porque nós ainda não implementamos aqui o método salvar, tá? Vamos ver aqui se a seta agora vai funcionar, né? Esse botão app. Agora sim, ó, nós podemos perceber que ele retornou aqui para a main activity. Só que tem um problema, né? Ele retornou aqui ele não abriu novamente aqui o conta receita, que era o que nós estávamos visualizando, ok? Bom, no próximo vídeo então nós continuaremos com a implementação e também iremos resolver aqui esse problema de navegação.